Boa noite a todos vocês. Apesar de estarmos aqui numa manhã ensolarada, com o coração cheio de esperança, mas pronta para servir, pronta para o trabalho do Cristo. Nesse dia de hoje, nessa manhã, nessa noite, nós iremos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus que nos leva à cura. A cura da nossa alma, a cura do nosso espírito, a cura do nosso corpo. Quando nós observamos Jesus, nós estamos estudando, vendo as suas passagens, uma passagem que é muito conhecida por nós e que repercute muito em qualquer situação da nossa vida, é aquela passagem que diz assim: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. E é pautado nessa frase, pensando nessas palavras de Jesus, que nós vamos conversar um pouquinho, que nós vamos tentar fazer algumas reflexões sobre o nosso dia a dia, sobre quem somos e como estamos lidando com a nossa jornada no planeta Terra. Quando Jesus diz, vá e não peques mais, pensamos assim, o que é o pecado? Porque já parou para pensar que em muitas situações nós nos pegamos diante dessa pergunta, o que é o pecado? Será que o que eu estou fazendo, será que o que eu estou pensando é pecado? Coisas piores podem me acontecer de acordo com as situações em que eu me pego nesse conflito. Como que eu consigo estabelecer isso para mim? Nós temos um conceito de que pecado ele está relacionado a uma infração, a uma lista. Eu posso fazer, eu não posso fazer. E diante disso, dessas regras, a gente vai perdendo um pouco a autonomia, a gente vai perdendo um pouco a nossa reflexão, o nosso poder de decisão. Por quê? Porque nós nos apoiamos nessa lista, nesse conjunto de regras. Isso eu posso, isso eu não posso. E como que a gente estabelece essas regras? E como que essas regras se apresentam para a gente diante da nossa sociedade? Essas regras se apresentam de acordo com a cultura em que nós estamos inseridos, com os povos, de qual povo, qual região, de qual situação econômica, política, social, eu me encontro, situação religiosa eu me encontro, até mesmo de família para família. Então vamos pensar um pouquinho, quando a gente pensa o pecado como algo que pode ou que não se pode fazer, como que a gente pode concluir isso? Como nós já falamos ali atrás, logo no início, nós concluímos que nós perdemos a nossa autonomia. Nós perdemos o direito de exercer o nosso poder de escolha, o nosso livre-arbítrio. E dessa maneira, o que acontece quando a gente perde a nossa autonomia? Quando a gente perde o nosso direito de escolha? Nós acabamos por nos tornar, por nos remeter a um ser primitivo. Nós acabamos nos tornando uma criança espiritual. Ou seja, nós deixamos com que o outro, ele direcione o meu caminho, direcione a minha vida. E onde que a gente encontra essas respostas para vencer esse obstáculo e para retomar a minha autonomia? Para vencer esses obstáculos de regras que nos são impostas pela sociedade e por determinadas religiões ao longo da nossa história. Onde eu encontro suporte para que eu tenha as respostas, para que eu retome a minha autonomia e para que eu possa determinar por qual caminho eu devo percorrer. Essas respostas nós encontramos no Evangelho. O Evangelho de Jesus, que é trazido a nós, que é apresentado para nós, ele nos traz todos os pontos que nós devemos seguir, todos os pontos que nós devemos percorrer para que a gente alcance
a nossa cura espiritual e a nossa cura física. Quando pensamos no pecado mais um pouquinho, né, a gente ainda aqui nessa reflexão, a gente, à medida que vai lendo o Evangelho, vai compreendendo as passagens que ali são trazidas e apresentadas para nós vamos percebendo que o pecado ele está na intenção, ele está na minha intenção, ele está no meu propósito. Tanto é que quando a gente olha, né, e isso é muito legal da gente fazer essa comparação, a gente vê que Deus, ele posiciona as suas leis, ele posiciona as suas vontades e determinações de uma maneira em que muitas vezes se apresenta de forma implícita para nós e nós não percebemos. Que nem a gente pega o Código Penal, o Código Civil, né? E aí você percebe o quê? O que está escrito, o que está lá naquele conjunto de regras que compõem a nossa sociedade. Lá se determina que um crime ele é culposo, ou esse crime ele é doloso, ou seja, vamos observar a intenção dessa ação. Foi premeditado? Foi por acaso? Aconteceu? Foi legítima defesa? Então, tudo isso é levado em consideração. E da mesma forma, nas nossas ações, quais são as nossas intenções? Né? O que eu busco? Como eu me comporto diante do meu desenvolver, diante da minha vida, das situações que se apresentam a mim. E daí a gente olha e a gente percebe assim, né, dentro do Evangelho, quais são as orientações que Jesus ele me traz? Quais são as orientações que são apresentadas para mim? Quando você começa a ler e estudar o Evangelho, você percebe que em todos os pontos, em todas as passagens, em todas as situações, nós encontramos que eu preciso ter a humildade, eu preciso não desdenhar o outro, eu preciso não fazer o pré-julgamento, eu preciso não cobiçar, né? Eu preciso trabalhar a não maledicência, eu preciso trabalhar a caridade. E por aí a gente discorre e a gente percebe que isso está pautado praticamente em todo o Evangelho. Nós devemos prestar mais atenção nas nossas intenções, nas nossas ações, nas nossas condutas, nas nossas palavras. Nós precisamos desligar o nosso piloto automático, nós precisamos estar atento a nós e a tudo aquilo que acontece ao meu entorno. E através das nossas intenções, com certeza nós conseguimos ter uma visão, uma clareza, nós conheceremos as consequências do que poderão me acontecer, do que virão para mim após aquela atitude, após aquela ação praticada. Lembrem-se, não podemos esquecer disso, isso é um ponto muito importante. Todo mal, ele vem do nosso coração. É aquilo que Jesus nos dizia, né? Se os seus olhos são maus, todo o seu corpo adoecerá, todo o seu corpo será mau. Então, pensando nisso, eu tenho que estar atento àquilo que vem de dentro, vem do meu sentir. Porque muitas vezes nós mostramos para o outro algo que não é a nossa verdadeira essência, algo que não é o nosso verdadeiro sentimento. Mas vai chegando um determinado ponto em que aquilo que a gente tenta esconder o tempo todo, de alguma forma, ele vai ser tirado debaixo do tapete, ele vai ser exposto para todos. Então eu preciso estar atento a mim, aos meus sentimentos, aos meus pensamentos, às minhas ações, mesmo as ações que são feitas de maneira veladas, eu preciso estar atento. Eu preciso me reconhecer, porque da forma que eu me reconheço, eu consigo promover a minha transformação, eu consigo promover
uma mudança muito importante dentro do meu ser. Uma coisa também que é importante nós estarmos atentos é a questão da inteligência, porque percebemos que muitas vezes a inteligência ela é utilizada para convencer de algo que é errado. Muitas vezes a partir daquele sentimento que nós sabemos e não temos muita certeza se é correto ou não, mas dotado da nossa inteligência, muitas vezes nós convencemos o outro de que aquilo está correto, usando as nossas palavras. Mas pode prestar atenção que muitas vezes nós também não estamos convencidos daquilo que nós estamos tentando e que muitas vezes convencemos o outro. E partindo disso, a gente chega na consciência. A nossa consciência, ela nunca vai nos impedir de praticarmos o mal. A consciência, ela vai me impedir de ficar em paz. Isso é uma coisa que precisamos pensar bastante, porque ela não me impede de praticar o mal, mas ela me impede de ficar em paz comigo mesmo. E essa situação de desconforto, essa situação de incômodo que eu me encontro quando eu faço algo e que eu não fico em paz comigo mesmo, que eu não consigo deitar minha cabeça no travesseiro e que aquilo vai e volta o tempo todo me fazendo pensar, deveria ter feito, deveria não ter feito, isso nós podemos chamar de pecado. Quando eu estou desconfortável na minha consciência, quando eu não consigo ficar em paz com aquela ação, com aquelas palavras, com aquele comportamento, com aquela atitude que nós tivemos. O Espiritismo, ele nos proporciona algumas oportunidades interessantes. Ele nos apresenta a lei de ação e reação. E essa lei de ação e reação é muito fácil da gente compreender, da gente entender tudo isso que nós viemos falando até agora, que nós viemos pontuando até agora. Quando eu pratico algo, né? Quando eu faço algo para alguém e que esse algo me deixa com a minha consciência perturbada, isso é claro, né? Eu acabei praticando o mal. Eu fiz algo que não foi bem recebido pelo outro. E tudo aquilo que eu faço para o outro e que não foi bem recebido para ele, bateu e voltou. É assim, tudo aquilo que eu pratico para o outro, eu tenho de volta. Se eu faço bem para o outro, na intensidade que eu faço bem para o outro, eu recebo esse bem de volta. Na intensidade que eu faço o mal para o outro, eu tenho esse mal de volta. E vamos refletindo, vamos pensando, se a minha consciência, ela estando desconfortável, eu posso classificar isso como pecado, eu percebo que todo mal que eu faço ao outro volta a mim, ou todo bem que eu faço ao outro volta a mim. Eu vou compreendendo que eu, na minha essência, não sou um ser que fui feito para ter situações desconfortáveis, para viver no mal. Eu não fui feito para ter mágoa, eu não fui criado, né? A criação divina não foi criada para a infelicidade, para a violência. Nós, muitas vezes, nos encontramos nessa situação porque queremos contrariar as leis, queremos modificar essas leis, queremos fazer com que as coisas aconteçam do jeito que a gente acredita que seja e não da forma como se deve cumprir. Quando eu vou contra a minha essência, qual seria a minha essência? Se eu sou uma criatura divina,
a minha essência é a felicidade, a minha essência é o amor, a minha essência é a perfeição. Quando eu vou contra a essa essência, o que acontece? Eu acabo criando feridas, eu acabo criando dores, eu acabo criando muito mal-estar para o meu corpo físico e para o meu corpo espiritual. E daí a gente enxerga, daí a gente compreende, tem noção de entender, pelo menos um pouquinho, de onde se originam as dores e as doenças da nossa alma, as dores e as doenças do nosso corpo físico. O Evangelho, ele me apresenta o tempo todo a necessidade que eu tenho de ter respeito por mim e pelo meu próximo. Ele me apresenta a necessidade de ter respeito dentro do meu lar, dentro do meu trabalho, dentro do meu transporte público, dentro do trânsito, onde eu estiver. É uma via de mão dupla. Eu preciso respeitar para ser respeitado. O Evangelho, ele me apresenta responsabilidade. Eu preciso ser responsável pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, pelas minhas ações. Geralmente, nós sempre estamos justificando com a ação do outro algo que nós fizemos. Então, fazemos algo que é ruim e que deixa a nossa consciência intranquila, não assumimos essa responsabilidade e ao não assumir essa responsabilidade, nós ainda buscamos justificativa para as nossas atitudes na ação do outro. O Evangelho, ele me apresenta a caridade. A caridade para comigo e a caridade para o meu próximo. Como compreender que a minha dor ela é suportável? Como compreender que a situação em que eu me encontro ela é necessária para a minha lapidação? À medida que eu consigo olhar para o outro e atender ao outro nas suas necessidades, nas suas dores, na sua situação do momento. Então eu preciso ter caridade para com o meu próximo. E ter caridade com o próximo não é ofertar aquilo que eu quero dar, e sim ofertar aquilo que o outro precisa receber. Estarmos atentos a essa questão. O Evangelho me apresenta o amor, a construção desse amor. Porque à medida que eu respeito, à medida que eu sou responsável, à medida que eu começo a trabalhar na caridade, o amor ele começa a se apresentar para mim com outras cores, com outras nuances, com outro significado. O amor começa a se apresentar para mim como algo puro, simples, leve, tranquilo. O Evangelho, ele apresenta para nós a alegria. Nós precisamos buscar esse estado de espírito da alegria, porque eu preciso estar bem comigo para que eu possa estar bem com o outro. A alegria, ela nos impulsiona, a alegria, ela nos proporciona uma vitamina para que a gente consiga lidar com todas as adversidades que se apresentam diante de nós. O Evangelho traz para mim a compaixão de olhar e ressignificar a dor que o outro está sentindo, assim como também ressignificar a dor que eu estou vivendo. O Evangelho, ele me traz o perdão. Porque como respeitar, como ser responsável, como conhecer e praticar o amor, como ter a alegria, a compaixão, se eu não consigo conviver com o perdão? Se eu não consigo entender o real significado e, muito mais, o que o perdão provoca em mim. Não é o que o perdão vai provocar no outro,
mas sim em mim. O que o perdão provoca em mim. Então o Evangelho, ele nos traz informações valiosíssimas para que eu possa trabalhar a minha cura, para que eu possa trabalhar o meu fortalecimento, para que eu possa trabalhar na minha evolução, transformando o meu ser numa pessoa cada vez melhor, numa pessoa cada vez mais próxima de atender aquilo que a criação me propôs, que é a perfeição. A gente precisa vibrar boas energias, porque não adianta eu pensar no respeito, na responsabilidade, na caridade, no amor, na alegria, na compaixão, no perdão. Tá, eu estou pensando, mas eu estou vibrando tudo isso? Todas essas ações acima me apresentadas, elas estão saindo de dentro do meu ser? Isso está inserido na minha energia? Porque não adianta eu apenas ter o diálogo, eu apenas ter a fala de todas essas questões. Eu preciso vivenciá-las, eu preciso vibrar. Essas energias, elas precisam estar inseridas dentro de mim. Quem está perto de mim precisa perceber. Eu não preciso contar para as pessoas que eu sou respeito, responsabilidade, caridade, amor. As pessoas, elas vão enxergar isso em mim à medida que eu estiver vibrando todas essas ações. O Evangelho, ele me direciona para o bem comum. Ou seja, lembra do pecado? Lembra da intenção? Se eu estou tendo uma ação, uma atitude em que todos os moradores do planeta Terra podem receber e nenhum deles será prejudicado, isso é o bem comum. Agora, a partir do momento que eu tenho uma atitude que não é legal, que não é indicada, e que esses 8 bilhões de pessoas, 8 milhões de pessoas, né, todos os moradores do planeta, forem ter essa mesma atitude, nós vamos ter consequências ruins para toda a sociedade e também para todo o nosso planeta. Então isso não é aconselhável. Então o Evangelho, ele me mostra o bem comum, ele me dá esse direcionamento, e isso me leva a fazer reflexões da minha atitude, do meu comportamento no meu dia a dia. Será que aquilo que eu estou fazendo é algo que faz bem a mim e a todos? Porque se um se sentir desconfortável com aquilo que eu estou fazendo, eu preciso ressignificar, readequar essas minhas ações, esse meu comportamento, essas minhas atitudes. E aí, para a gente ir finalizando, né, eu trago para a gente uma reflexão, pensando bastante nessa questão do bem comum, pensando bastante nessa questão do que eu faço é correto, não é correto, eu estou pecando, eu não estou pecando, porque minha alma está doente, porque o meu corpo se encontra enfermo, porque enfrento algumas situações de tristeza, de dores, porque não encontro a paz, não encontro a alegria, tenho dificuldade de lidar com a responsabilidade, com a caridade, com o perdão. Então, pensando em todas essas questões, eu deixo aqui uma reflexão para a gente pensar nessa semana que se inicia, nesses dias que estão por vir. Onde estão os nossos acusadores? Quem que nos acusa? Quem que aponta para nós? Quem é o nosso juiz? Quem aponta para nós e diz, isto está certo ou isso não está certo? Cuidado, porque as nossas ilusões muitas vezes criam situações para que a gente fuja da verdadeira realidade. Porque os nossos acusadores, eles se encontram dentro de nós.
os nossos acusadores, somos nós mesmos. E ao nos acusarmos, nós criamos determinadas ilusões de que vão nos levar a maquiar, a disfarçar a realidade, a verdade e que nós precisamos nos encontrar, que nós precisamos viver. Então, que eu possa pensar, fazer um momento de reflexão, de meditação, um momento onde eu possa me encontrar comigo mesma e tentar descobrir quais são os meus acusadores, em que ponto eu estou me acusando, em que ponto eu estou apontando o dedo para mim e esse apontar o dedo para mim está me trazendo consequências muito maléficas para o espírito e para o meu corpo. E dessa maneira eu agradeço a oportunidade, agradeço a vocês que estão aqui junto comigo nessa conversa e que nós possamos estar sempre pautados no amor de Jesus e entender que tudo aquilo que nós fazemos, que tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, nas nossas situações, vem da vontade de Deus. Que nós saibamos entender a vontade de Deus, que nós saibamos aceitar essa vontade. Que o amor de Jesus esteja conosco agora e sempre, e que nos ilumine, nos fortalecendo e nos dando coragem para viver todas as horas e todos os dias dessa nossa encarnação. Que assim seja. Muito obrigada.